Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos falar de coisas lindas hoje, de artes. Seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Gaspar, você que sempre nos acompanha. E nós estamos dando as boas-vindas agora também ao artista gasparense Diogo Berni. Seja muito bem-vindo, Diogo. Muito agradecido de coração. Diogo, hoje a gente vai bater um papo aí bem descontraído, bem leve. Vamos falar sobre as tuas artes, lindas artes, né? E que aí vem impressionando muitos gasparenses e também pessoas da região. Maravilha. Diogo, me diz uma coisa, como é que é a tua vida, assim? Tu começou a trabalhar com as artes desde quando? Em que momento? Então, que eu comecei a trabalhar com essa coisa chamada arte, uns chamam de arte, uns de desenho e por aí vai, foi em 2010. Comecei a trabalhar fazendo estampas para camiseta, sabe? Numa gráfica, daí fazia as estampas para a área têxtil. Aí foi meu primeiro contato. Sempre fui apaixonado por arte, mas arte que eu me refiro em... seja pôsteres e animações e coisas assim, sabe? Daí... Mas quando... o primeiro contato, assim, fazendo foi em 2010. Uhum. Mas quando criança, assim, você já desenvolvia bastante essa habilidade ou não? Como é que foi a tua infância voltada? Só aquelas atividades de escola e que os pais davam materiais para brincar, né? Aquela coisa de brincadeira, assim, mas nunca como algo, poxa, isso é legal para levar pro resto da vida. Era mais como um passatempo. Como aquela coisa de fazer atividade na escola e depois brincar de desenhar em casa, assim, mas nunca imaginei levar aquilo para frente ou sobreviver fazendo aquilo, né? E você começou a trabalhar com 15 anos, isso? Com 15, mas era no ramo têxtil, mas nada ligado à arte, né? Era tipo dobrando e embalando roupa, sabe? De malharia. E aí, como é que foi, assim? Você caiu de paraquedas naquele setor? Caí de paraquedas. Como é que foi isso? Sempre que eu trabalhei em empresa, foi o patrão que foi me chamar, sempre. Daí... Em 2015, com 15 anos foi assim, o vizinho foi lá, chamou, pô, tem uma vaguinha lá, tô precisando de gente pra trabalhar. Fui lá, trabalhando, dobrando roupas, depois foi numa malharia, assim, dentro de uma empresa. E daí tava nessa empresa, e aí então o meu vizinho também, que tem uma gráfica, me chamou pra conversar e disse que tinha uma oportunidade de trabalho lá. E aí trabalhava, isso era uns 18 anos por aí, trabalhava daí cuidando de impressoras, sabe, fazendo fotolito para gravar tela de serigrafia. E então, daí aos 20 anos, foi 2 anos assim, daí aos 20 anos ele disse, agora tu senta aqui no computador e faz uma estampa aqui. Eu nunca tinha usado um computador para fazer software de vetorização, né? Uhum. Software gráfico nunca tinha usado. Então, sentei lá e... E aí, qual foi a tua reação? Assustador, né? Foi algo assustador, eu não sabia fazer. Tipo, jogar uma ferramenta que tu nunca tivesse contato e aí, faz. Trabalha com essa ferramenta. E o que você respondeu para ele? Eu disse, não, vamos então. Se tu diz, vamos, né? Vamos fazer. E foi na lida, né? Ali todo dia um pouquinho, aprendendo sozinho, aprendendo fazendo, né? Pedindo ajuda, né? Para as pessoas que já faziam aquilo. Ei, como é que faz? Como usa essa ferramenta? Pega e vai usando assim. E assim como todo mundo que está trabalhando num software, tem um monte de ferramenta e aí vai fuçando, né, para ver o que faz. E aí você investiu na sua faculdade nesse momento também? Foi ali que deu o start. Pensei, cara, eu sempre gostei, porque quando adolescente eu queria trabalhar editando vídeo, quando eu tinha uns 15 anos, mas não tinha. Eu pesquisei, eu vi que em Porto Alegre tinha curso de edição, mas é provável que tinha por aqui na região de Blumenau, né? Mas pensei, não, isso não dá, porque é muito longe. Daí, surgiu a oportunidade de trabalhar fazendo estampa. Isso é legal, gostei. Fazendo e você fazia desenhos, toda a criação? Não. As estilistas vinham com uma imagem assim, eu quero isso aqui. E daí eu reproduzia aquilo. Tipo, no início foi copiando, né? Copiando, cópia fiel, assim. Daí vinha aquilo e agora tu transforma aquilo para poder estampar. Que tem um processo, né? Entre a arte estar no papel, numa imagem, até tu conseguir aplicar ela numa estampa. Na serigrafia tem vários processos. E eu fazia uns 2, 3 processos desse na empresa que eu trabalhava. E começou assim, E por gostar tanto daquilo, eu pensei, vou fazer um curso para me especializar nos softwares, né? Na ferramenta. Daí fiz uns cursos para me especializar nessas ferramentas e depois achei aquilo legal. E um professor meu do Senac, o Seição,
Esse cara foi fundamental, que ele me motivou lá no final do curso, trabalho final, ele disse, pô, Diogo, eu vi que tu faz com amor a coisa aí, tu faz com a alma, e agora sugiro que tu continue nisso. Vai fazendo uma faculdade para se aprimorar em design, porque a ferramenta tu já tá dominando. E as ferramentas aquelas, né? Porque o design abrange várias. E achei muito... foi essencial aquilo, porque era um profissional que eu admirava me falando que eu tinha total talento, era só continuar. Você se sentiu E confiante, aí, foi sim, um impulso, exato. assim, pra tua vida. Porque eu nunca tinha saído da cidade, só para ir para Blumenau. E aí, então, faculdade de design só tinha em Balneário, design gráfico. Daí foi um grande passo também, sair de dentro de casa, daquele papel de filho, dependente dentro de casa, para ir morar fora, sozinho. Daí tu é o dono da tua própria vida. Sem saber fazer nada. Né? Não, além das artes, né? Também não sabia fazer, nem sabia fazer também. E fui pra lá daí. Daí fui me especializar um pouco em design gráfico, que tem matérias que são tipo ilustração, matérias mais voltadas para a área de artes, né? Mas hoje em dia acho que tem um curso de artes visuais, aí tem outros cursos mais focados para arte. Específicos. O design gráfico é muito amplo, né? Uhum. Daí foi lá esse contato que eu tive. E como é que é a tua vida, assim, o teu dia a dia? Hoje você faz arte digital, né? Mas se você tiver um ateliê, um espaço assim... Hoje você faz no seu quarto, numa escrivaninha, ele me contou, é um lugar bastante simples, mas aconchegante ao espaço que hoje ele tem disponível, né? Então ele faz as artes ali, mas se te derem aí um espaço amplo e um monte de tinta, você vai pintar também. Sim, vai ser diversão, tipo quando dão pra criança um monte de tinta assim que dá aquela sujeirada toda. Vai ser basicamente isso, né? Eu tive recentemente contato com a oportunidade com uma tela em branco e tintas acrílicas e pincéis. Até a minha namorada que me desafiou. Pô, vamos fazer disso um pouco, analógico, né? Se sujar um pouco, fazer uma sujeirada. Porque na minha casa não tem nada disso. Daí, até porque, como a gente comentou, exige um ateliê, né? Nem que seja um pequeno espaço para te entulhar um monte de tela e bisnaga de tinta e materiais. E daí na minha casa eu não tenho isso. Então daí lá a gente passou horas fazendo uma pintura e depois eu fotografei aquela arte que eu fiz e consegui digitalizar ela e transformar em algumas camisetas, reproduzir aquela estampa que bacana. Que eu já fiz, planejando em, essa pintura vai virar uma estampa e depois eu digitalizo e jogo pro mundo digital, né? Que joia, que bacana. Então você também segue esse segmento aí da serigrafia ainda hoje ou não? Como é que agora funciona? A tecnologia possibilita imprimir direto em algodão, uma máquina que vai lá e coloca a tinta direto, fixa no algodão. E é muito difícil. Claro, na cidade de Gaspar aqui tem poucos lugares que fazem, né? A serigrafia ainda é o processo que domina. Mas a serigrafia é limitado por cores, né? Cada cor é uma tela que vai. E daí as minhas artes são muito coloridas. Então daí é o método digital. Joga lá o arquivo e uma máquina transfere para peça. Então a maioria das artes que eu faço, eu já imagino ela sendo utilizada também, porque a gente mora numa região, num país que não tem essa coisa, essa cultura de, poxa, colocar uma arte num lugar e eu nunca tive disso na minha vida, né? De apreciar. Apreciar uma arte e olhar para aquilo como um objeto de valor, não só como para não deixar a parede em branco, vazia. A gente tem esse costume de, vamos colocar alguma coisa aqui para decorar um pouco a parede. Isso que tu estás falando é muito interessante, né? Porque a gente sempre olha um ambiente, mas está faltando algo aqui. Exato. Está faltando algo aqui. Não, a gente não vê como, que legal seria um quadro bacana aqui que as pessoas iriam apreciar, se sentir mais aconchegante no local e tal. Então, assim, é muito importante ver a obra de arte com mais valor, né? Exato. Então, e agora eu te pergunto, qual é o valor que você dá? É difícil falar do nosso próprio trabalho, mas ao mesmo tempo é satisfatório. E eu te faço essa pergunta agora. Qual é o valor que você atribui à arte? Nossa, o máximo de valor possível, sabe? Não preço, valor. Porque a pessoa que está fazendo aquilo lá, ela coloca muito tempo, muita energia e ela dedica muito tempo fazendo aquilo. Não só quando ela está lá com a mão na coisa. Porque tudo começa na mente. Então, é aquela coisa de te dar uma folha de papel em branco para te fazer alguma coisa, vai dar um branco, literalmente. O que eu vou fazer?
E daí começa antes já, lá na mente. Dias, meses, tu vai desenvolvendo uma ideia, amadurecendo, até que, pô, tá legal, já visualizou, e aí parte para um outro passo, que é o passo final de fazer ela. Primeiro ela nasce aqui, que é o mais difícil, daí depois pra fazer ela lá. Outra pergunta que eu quero te fazer, como é que funciona a arte para ti? Assim, tu precisas primeiro materializar na tua mente ela antes de transferir para o material? Sim. Ou não? Você já chegou a começar ali e finalizar totalmente diferente do que... Sim, dos dois jeitos, porque às vezes quando ela é por encomenda, né? Quando alguém me chama para fazer, me contrata para fazer aquela coisa lá, então ele já vem com as informações. E daí eu ajudo a desenvolver a informação no decorrer da coisa, né? Observar o máximo de imagem possível para ter várias referências, mas antes ela nasce aqui dentro também. Em alguns casos, e em alguns casos ela já vem pré-estabelecida, e em alguns casos tem que criar 100%. Então, quanto mais a criatividade tem que usar, mais demorado é. Porque... Existe alguma diferença em relação à dificuldade aí de produzir uma arte digital para uma convencional, que se chama, ou não? Como é que é? Para mim... Tem mais dificuldade que eu não pratico tanto. Chamo de analógica, né? Digital e analógica. A convencional também. Porque eu não tenho muita prática naquilo, não faço muito daquilo. Então eu vou demorar mais, vai ser mais limitado. Na arte digital, eu utilizo software que faz em camadas, né? Então, não gostei disso aqui, tiro isso fora. Não vai alterar o fundo. Agora, se eu fizer numa tela ali, eu tenho que cobrir com tinta tudo e fazer detalhes. Tem obras antigas de alguns artistas que a gente consegue observar que tem um borrão assim, tem uma alteração na intensidade de na sombra e tudo mais. A gente vê que ele teve que pintar por cima de algo que ele não gostou. Diogo, e você tem algumas referências aí na sua vida para o seu trabalho? De pessoas que fazem aquilo? Tem. Sigo alguns no Instagram e alguns que não chegaram a ter Instagram, que era a galera das antigas, né? Eles nem sonharam com Instagram, então daí a gente vai no Google ver as imagens. Mas não, é aquela coisa de que, tem um cara que eu lembrei agora, vou lá olhar. Tem uns Instagrams que são muito bons, que tem vários artistas lá, daí eu vou olhar, mas não tem um específico que eu me espelho assim. Uma coisa que eu percebi em você é justamente isso, a diversidade, né? Você não tem uma única referência, você não tem... Na verdade, é um pouquinho do melhor de cada um, né? Eu acho que... Poxa, tem tanta coisa boa, tem uma infinidade, né, de estilos e coisas boas. Por que se limitar só a um, né? Então eu brinco que o que eu faço ali é uma mistura de tudo que eu já vi. Porque daí, tem uns fundos que eu faço inspirados no Van Gogh. Aquela pinceladinha do Van Gogh lá. Então, poxa, eu gosto de fazer aquilo lá e eu me identifiquei com aquilo, eu gostei. E aí eu levo um pouquinho de vários, né? Um pouquinho do Salvador Dalí. Não no estilo de pintar dele, mas no estilo maluco. Surrealista dele. Então, é um pouquinho é uma junção de tudo. Assim como cada um de nós é uma mistura de tudo que a gente vivenciou e a gente aprecia. E daí eu coloco tudo isso em forma visual. E a gente conversava antes, né, a respeito das tuas obras de arte, as pessoas que te fazem encomendas. Como é que você trabalha, assim, no momento da encomenda? Porque é fácil perceber que as tuas obras, elas demonstram muito sentimento, né? Muito aquilo que a pessoa está deixando transparecer. Então, de que maneira você trabalha isso nas tuas encomendas? Então, é muito difícil porque eu tenho que absorver o que ela está sentindo. Eu tenho que visualizar o que ela está visualizando e nunca vou conseguir 100%, né? Eu tento extrair o máximo de informações possível para eu conseguir chegar no que ela imagina. E eu tenho muita sorte que em mais de 90% eu vou muito além da expectativa da pessoa. Então, nossa, que bacana. Uma recompensa maravilhosa quando ela olha aquilo e diz que foi muito além do que ela superou todas as expectativas. E é muito difícil, porque, né, tem que transmitir ali visualmente algo que ela está sentindo, que ela deseja sentir, deseja transmitir. É bem difícil. Mas gratificante, né? É o ponto que é tão difícil, é tão gratificante também. Diogo, com a sua permissão, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal, então, tá? Claro, vamos lá. Gasparense, morador do Gasparinho há muito tempo, família grande. Conta um pouquinho aí pra gente. Família grande. Meu bisavô e minha bisavó chegaram por aqui em 1926. A casinha deles, que construíram em 1930, estava lá até esse ano. Infelizmente foi demolida, mas...
E daí daquele casal tem uns 200 e tanto, eu contei, mas é muita pessoa. É muita gente. Bem grande, Daí os meus avós tiveram 8 filhos e daí vários Tem algum netos, artista na família aí ou não? Além de você? Visual, assim, que levou pra profissão, não. Não, Filhos, namorada, tua namorada é a tua grande inspiradora, pelo que a gente vê nas artes. Inspiradora, chamo ela de musa inspiradora. Até as que eu trouxe hoje, todas elas têm a minha namorada junto, porque são encomendas dela. E as que eu fiz pessoalmente, 2 delas eu fiz, são composições pessoal, que diz, né? Uma composição pessoal. E daí tem ela lá também, porque se falta alguma coisa. E como tem muito sentimento na arte, tem alguém que eu tenho muito sentimento ali também, né? Que bacana. Diogo, me conta assim, qual foi a tua primeira arte? Tu lembra? Tu consegue lembrar como é que você desenvolveu a sua primeira arte? Uma que marca muito é quando eu era criança. 2. Antes do pré, assim. Que meu pai estava me ajudando a fazer um dinossauro. Você lembra dessa época? Lembro do dinossauro, que eu vi que era para fazer um dinossauro na escola. Eu nunca tinha visto um dinossauro. Nenhum de nós viu, né? Daí depois meu pai já tinha visto dinossauros em filmes, em coisas. Daí ele fez lá um lagartão e eu achei aquilo maravilhoso. Pensei, poxa, um dia eu quero fazer isso. E meu pai sempre, quando eu era criança, minha mãe até comenta que meu pai sempre foi bom com desenhos. Com desenho, tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. Só que ele foi para um outro caminho. Uma habilidade que ele não desenvolveu. Não, e daí eu comecei a desenvolver isso depois de adulto já, né? Mas a primeira arte mesmo que me marcou foi bem recente. Provável que eu tenha feito algumas quando criança, essas que eu te comentei, mas foi uma surf art que eu comecei depois ali, que vamos falar um pouco da vida pessoal, que eu me acidentei e estava em casa, limitado também. Eu fiz uma surf art que era uma onda bem grandona, assim, da praia do Farol de Santa Marta. Aquela foi, acho que, a primeira que fiz marcante, assim, dessa nova temporada, né? Depois de adulto. Sim, recente. Você falou sobre o acidente ali. Tem algumas situações inusitadas que você vivenciou, tanto negativas quanto aventureiras, digamos assim, né? Várias, e uma delas foi a tua ida para o exterior, né? Fala um pouquinho pra gente. Nossa, foi um passo gigante na minha vida, né? Porque eu estava trabalhando já há 10 anos naquela correria maluca, já, que todos sabem como é fazer faculdade e trabalhar. Daí trabalhava 8 horas por dia, depois estudava, daí tinha que fazer trabalho da faculdade até de madrugada. E daí tu mal dormia, né? Era 5 horas de sono por dia, e a vida passou tão rápido. E quando me formei, eu fui buscar o meu diploma e já peguei o passaporte no mesmo dia. Daí já falei com o meu chefe para suspender as atividades. Todos os meus colegas se formaram para pegar o diploma e buscar emprego. Eu me formei, peguei o meu passaporte, o diploma e daí fui viajar. Mas qual era a tua expectativa? Assim, qual era a tua... Então, é que tem aquela máxima de uma viagem para me descobrir. É clichê, mas é verdade, porque tu precisa de um tempo sozinho, sem conhecido, sem ninguém, para estar sozinho, sem ninguém que te conhece, sem ninguém que se importa contigo, porque daí tu vai ver que as coisas que têm valor, elas já estavam aí, né? E daí tu precisa ir lá longe para... Poxa, o que é realmente Você foi para a África, né? Qual foi o local que... Isso. E por que decidiu ir para esse lugar? Bom, o grande objetivo, além de ter um tempo sozinho para mim, explorar um pouco e aprender a viver, descobrir as coisas essenciais para a vida, foi para estudar inglês e surfar. Mas aí eu fui com o endereço da escola de inglês e não passei nem perto da escola lá, porque daí eu comprei uma prancha e um skate e fechou. E foi surfar. Eu usei dinheiro porque foi uma viagem pessoal, né? Tudo saiu do meu bolso, não contratei agência. Eu peguei, comprei uma prancha e um skate e beleza, o inglês eu aprendi no dia a dia. Daí... Mas isso também te trouxe algo bastante positivo, que foi a oportunidade de você investir em um voluntariado, né? Nesse aspecto. Foi crucial, porque daí o voluntariado veio até mim na primeira vez que eu fui surfando, tava direto na praia e virou um grande amigo meu lá, me chamou para um evento, para um projeto voluntário que ele tem, que é de levar surf a crianças e seres humanos debilitados, né? Sejam mentalmente ou fisicamente. Pessoas com necessidades especiais. Daí é um evento bem lindo,
não sei se pode falar o nome, mas é... Pode falar. Walking on Waves. Tem nas redes sociais, site, enfim. É bem legal. E daí eu trabalhei com ele lá. E daí também a gente tem contato com pessoas que elas não são como a gente, assim, com 2 braços, 2 pernas, com o cérebro funcionando normal. E a gente vê que a vida é bem mais difícil para algumas pessoas, né? Aí balança bastante. Te trouxe também um aprendizado aí como voluntário. Sim. E daí na segunda vez que eu fui para lá, já foi mais específico com um projeto em mente, que foi no ano seguinte que eu fui, que era trabalhar como voluntário de oficinas de arte para escolas com crianças mais carentes, sabe? Né? A gente fazia... Era um projeto que nasceu em Itajaí, do amigo meu, o Russo, e ele me desafiou a levar esse projeto além do oceano, porque até então só se realizava em Balneário Itajaí. Daí eu levei também lá, que a gente trabalhou numa favela, numa escola lá, aplicando oficinas de arte. E crianças. Foi legal, foi bacana. Como é que foi essa experiência? Foi maravilhoso, gratificante demais, porque... E também teve uns episódios meio perigosos lá, mas, enfim... Quase foi deportado, que eu sei. Quase fui preso também, porque eu era o único branco numa favela. É mesmo? E daí eu tava circulando por lá, e daí a polícia colocou o olho em mim, dirigindo dentro de uma favela muito perigosa. Eu nem sabia, eu fui na inocência, porque um amigo meu, a gente se conheceu lá, e ele tinha uma galeria de arte, e ele me chamou ele que me levou até a favela, me apresentou a escola, os diretores, e a gente fez lá daí essa oficina, que eram 4 dias consecutivos. E daí, em um dos dias, eu passei dirigindo sozinho, e a polícia estava fazendo ronda lá, e daí eles me pegaram. E aí, como é que foi? Foi assustador, o maior susto que eu já passei. Um dos, mas lá fora da minha terra, certamente foi o maior de todos, porque era um camburão na frente com 3 dentro já, indo pra prisão. Daí um Seria do lado, o quarto. E um atrás. Então tinha 3 carros e uns 9 policiais, assim. Um com dente de ouro, bem fortão, veio assim. E eles falando no dialeto deles, né? No inglês deles. Porque naquela região o inglês não é nativo. Eles aprendem inglês. E foi assustador, porque eles vieram com tudo, assim, com sangue no olho pra me jogar lá dentro e me levar embora, né? Porque eles deduziram que era um branco, porque eu tava com um carro emprestado, mas eu tava com um carro bem vestido. O que um branquelo vai fazer no lugar daquele, né? Daí foi tipo um racismo e pensaram que eu ia comprar droga e coisa e tal. Mas o que te safou disso? O que tu acha que te... O equipamento de trabalho. Porque eu falei pra eles que o Bongo era o nome do cara, me levou lá, eu tava trabalhando com ele, daí eles já... O Bongo é um grande traficante, não sei o que lá. Deduziram, né? Não era nada daquilo, porque eles pensavam que eu tinha ido atrás de coisas ilegais. Sim. Eu tava fazendo uma coisa muito legal, que era trabalhar lá dentro. Sim. E eu tentei explicar, eles não deixaram. Daí eu olhei para as minhas mãos cheias de tinta. Daí eu disse, olha aqui, ó. Tô trabalhando com arte, pode ver. Começaram a revirar o carro todo. E daí eu disse, eles perguntaram, o que a gente vai encontrar ali? Eu disse, bom, tem uma mochila verde, cheia de lata de tinta, estilete, luvas e uns moldes que a gente tá trabalhando lá. E daí ele veio com a mochila assim, pegou, mostrou pro grandão da polícia lá. E daí eles viram, daí eu queria pegar meu celular para telefonar, mas eles não deixavam, né? Sim. E o meu medo foi que eles fossem jogar droga lá dentro do carro, né? Porque viraram tudo. E daí até que então eles viram que eu tava falando a verdade. Daí eu expliquei, ó, amanhã eu vou passar de novo e depois também. E com o mesmo carro, com o mesmo equipamento, ia lá na escola. Só que daí eu sabia o nome da escola já. Ah, que bom, né? Sabia o nome das pessoas e eles acreditaram em mim, daí... E sim, ao redor era tipo dezenas e dezenas de pessoas, moradores de lá, tudo vendo, todos negros olhando. Eu era o único branco lá, então eu pensei, foi o tal do racismo que a gente vê aqui. Daí ao contrário, eu sofri lá e eu vi o quão ruim é aquilo e quão injusto o ser humano é. Mas daí no final... são experiências de vida únicas, né, Diego? Único. Perdão. Daí no final eles me agradeceram. E veio o grandão da polícia lá e me agradeceu e pediu para eu continuar fazendo pela África do Sul. Tipo, me elogiou, né? Me agradeceu. E foi nesse lugar que eu tive contato com muito museu, muita galeria de arte. Porque a cidade onde eu morei... Na favela ou na... Na favela. Eu cheguei lá na favela por causa de uma galeria, a Ghetto Art Gallery, que ela foi criada por um morador de lá, com o objetivo de mostrar que lá tem muita gente com talento.
Então ele instiga a galera de lá a fazer arte. Que bacana. E nenhuma galeria, ninguém queria saber de um branquelo cabeludo aplicando a arte lá. Porque eles já têm um centro de arte. Uhum. A galera... Você conseguiu aprender coisas diferentes lá também, em relação à arte? Sobre arte eu aprendi muita coisa, principalmente a apreciar e admirar. Porque tinha muito museu, muita galeria. E daí no meu tempo livre eu ia para esses lugares. Eu ia ver o que a galera fazia. E daí foi muita inspiração. E eu fotografava e daí um grande amigo meu, o Wilson, que sempre me motivou, me instigou assim, cara, segue nesse mundo aí, se tu gosta, vai, se aprofunda. Só que faltava acreditar. Daí, e lá ele disse, ó, vê se quando voltar pro Brasil, utiliza essa bagagem aí e motivação e começa a arriscar aí, faz as tuas artes aí, tuas estampas e vai-te embora. E então foi muita inspiração observar a arte. Quando tu vivencia alguma coisa, fica melhor, né? Uhum. Então eu pude ver bastante, apreciar bastante obras e museus, obras do século passado ainda, do milênio passado também. Uhum. Tipo, coisas com mais de 200 anos, assim, esculturas. E tu pensa, poxa, com aquela ferramenta primitiva deles, eles conseguiam fazer aquilo tudo. Aquelas telas imensas, gigantescas, com aquela tinta, aquele equipamento primitivo. E hoje em dia, com tanta tecnologia, só falta vontade e dedicação, porque as ferramentas são muito superiores ao que era da época, né? Nessas tuas vivências aí, o que foi algo que realmente te inspirou? Algo que tu carregas contigo hoje e que tu queres aplicar futuramente? Poxa, essa é uma pergunta difícil. Algo que realmente me inspirou. Bom, foi essa vivência com pessoas que fazem aquilo. Os ídolos, sabe? Uhum. Mas a gente tem aquela coisa de idolatrar alguém muito lá em cima, assim, famoso. Que já é mundialmente famoso. Conhecido. Uhum. Não, mas no nosso bairro, na nossa casa, tem ídolos. Dentro da nossa casa. Então, olhando pessoas que fazem o que gostam e que têm muito prazer com aquilo. Não necessariamente que ganham muito dinheiro com aquilo, mas que vivem fazendo o que tem paixão em fazer. E eu pensei, poxa, isso é tão legal, por que eu não posso? Então, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas daí observando as pessoas que já fazem daquilo que gostam, tem muito prazer, que nem sempre a gente precisa de a gente usa a palavra salário, né? Uhum. Nem sempre a gente precisa de uma remuneração, a gente precisa de dinheiro para viver. Mas a maior remuneração é tu se sentir prazer e se sentir bem com aquilo que tu faz, ter orgulho daquilo que tu faz e, dá claro, resultado. Precisa de dinheiro, né, para viver. Uhum. Mas, poxa, ter satisfação com algo que tu faz é muito gratificante. E daí as pessoas que eu convivi, que eu tive contato e que não tenho contato e nunca vou ter, que eu vejo que elas fazem algo que elas gostam muito. E é muito difícil, mas foi uma motivação. Uhum. E ainda continua difícil, mas ainda estou motivado, né? Às vezes nem tanto, mas... Mas e assim, o que você pensa? Quais são os projetos daqui para frente mais voltados à arte? Você quer fazer alguma coisa diferente ainda? Tem vontade de se aventurar, voltar a outros locais no exterior? O que você pensa daqui para frente? Tenho vontade de fazer tudo isso também, de continuar. Agora a pandemia limitou muito a gente. E foi também graças à pandemia que eu continuei. Porque daí quando veio a pandemia eu pensei, bom, não vai dar para ir procurar um emprego em uma empresa agora para se misturar com muita gente, então eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, fazer o que eu gosto e que vai me dar um retorno, tá me dando um pouco de retorno financeiro. Então, projetos grandiosos para o futuro em questão profissional, é claro, adquirir equipamentos novos, com mais tecnologia, mais qualidade para fazer isso e fazer bem feito, continuar evoluir, questão profissional de mais qualidade naquilo que eu já faço. Quero continuar fazendo daquilo melhor. E depois também viajar, conhecer culturas novas, porque isso enriquece muito a alma. Tem algum e trabalho... aquilo reflete. Certo. Reflete no nosso trabalho daí, né? Algum trabalho voluntário você já pensou em desenvolver aqui na cidade já, ou na região? Na cidade eu pensei, mas não apliquei, porque nesse trabalho voluntário que eu fiz no exterior foi criado por esse amigo meu em Balneário, né? Quando eu estudava lá ainda. Daí eu pensei em trazer daquilo para aplicar aqui na cidade, na época. Mas isso foi um pensamento, assim, sabe? Não saiu da cabeça. Mas está ainda. Disposto a parcerias aí, caso Sim, elas surjam? Totalmente disposto. Isso é muito válido, né? E
é tão essencial que tenha mais disso. Porque eu não tive muito contato quando eu era criança, nem na escola e nem fora dela. Então, se as pessoas não têm contato com aquilo, como elas vão se interessar e como vão valorizar? Eu vou contar uma situação que ocorreu com meu filho semana passada. Eu cheguei, ele estava me explicando tudo sobre o Van Gogh. Olha. E, me explicando. Eu disse, mas meu filho, onde tu aprendeu isso? Ele disse assim, na escola é a Semana das Artes, mamãe. Tem coisa no meu caderno, ele falou, né? Eu fui auxiliar ele, aí ele teria que fazer uma reprodução de arte. Gente, eu passei vergonha. Porque eu também não tive isso, sabe? Na minha infância, eu não tive tipo, muito pouco contato com artes. Tanto que se eu for fazer aqueles desenhos de pessoas, né? Eu vou fazer os palitinhos ali, né? Pãozinha, pezinho, deu, tá pronto. Tem que fazer o chão. O chão também não dá pra esquecer, né? Sempre marrom, tá? Então, assim, nesse aspecto eu passei uma dificuldade enorme, me senti honrada em poder proporcionar isso ao meu filho, né? Em relação à escola que ele está hoje. E realmente é muito importante, ali eu também vi, né? Essa importância, assim, de desenvolver essa habilidade nas crianças, né? Para que eles saibam a importância da arte e para que eles também consigam desenvolver essa habilidade, né? E quem sabe futuramente serem grandes artistas. Isso, e mais que isso, quando eles estiverem grandes, eles vão olhar para a arte não para ela tapar um vazio da parede, mas sim para acrescentar uma história e uma coisa lá de valor, sabe? Aquele papo que a gente teve de valor da arte. Eles vão dar valor para ela. E eu vou te contar o resultado disso. Eu peguei uma folha em branca, ele pegou outra e, assim, o meu desenho ficou muito pior que o dele, tá, gente? E eu acabei aquilo ali, ele levantou da mesa, olhou o meu desenho e disse assim, uau, mamãe, que lindo, que interessante. Que então, assim, tu vê que tem aquela motivação, né? Que tem aquela apreciação. Daqui a pouco ele vê coisas que eu não vejo na arte, né? E vice-versa. Então, acho que isso a arte nos proporciona muito, né? Em relação aos sentimentos, em relação a identificar coisas boas e diferentes, né? Isso. Ela é uma forma de tu expressar o que tem lá dentro. O que cada ser humano tem lá no íntimo da sua alma, ela é expressada através de uns usam cores, formas, outros músicas, outros poesia, palavras e são inúmeros estilos, técnicas artísticas, então áreas. Então ela é isso aí, cada um faz do seu jeito, expressa, né, os seus sentimentos da sua maneira. Isso é muito interessante. Muito legal, Diogo, um prazer imenso conversar contigo, tá? Quero te agradecer de coração por ter vindo ao estúdio da TV Gaspar. Tenho certeza que o povo lá de casa também adorou a nossa conversa. Foi muito bom saber um pouco mais sobre você, sobre sua vida, sobre sua trajetória. Foi uma honra. Eu agradeço, muito agradecido pela oportunidade, pelo espaço, para a gente debater sobre um assunto que não tem tanta, né, oportunidade hoje em dia. Muito agradecido e parabéns pelo trabalho maravilhoso de vocês. Foi uma honra. Muito obrigada, Diogo. A gente te deseja aí muito sucesso, cada vez mais artes lindas e maravilhosas, como sempre você desenvolveu. É isso aí, a gente fica por aqui então. Conversamos com o artista Diogo Bernes, aqui de Gaspar, ali do Gasparinho, bem pertinho. É isso aí. Tchau, tchau. Tudo de bom para você.